Olá, gente. Vamos para mais uma aula de biologia e a gente vai iniciar, um assunto de genética. Vou passar para vocês rapidinho os principais conceitos que se tem em genética, tá? E vamos ter aí uma introdução, vamos falar da primeira lei de Mendel, da segunda lei, sistema bioenerograma e umas outras coisinhas também, umas variantes das leis de Mendel. Então, vamos ver aí o que seria a genética. É uma área, é a área da ciência que estuda o processo de transmissão de características físicas e biológicas de um indivíduo para outro, chamado de hereditariedade. Então, as características dos pais são passadas para os filhos, mas como isso acontece é o que vai ser estudado dentro da genética, que aí a gente engloba esse termo aqui, hereditariedade. É a parte da biologia que estuda os genes, como se comportam e como se manifestam. E o que seria esse gene? Um pedaço, um trecho de DNA, que vai servir para codificar uma proteína. Então, gente, aqui do lado vocês estão vendo o quê? Uma célula. E essa parte aqui em laranja estão vendo aí o núcleo da célula. Dentro desse núcleo tem vários X, Aí é um cromossomo condensado, quer dizer que esse cromossomo é duplicado. Tá com duas perninhas. Essas duas perninhas a gente fala que são duas cromátides irmãs, tá? E aqui tem vários códigozinhos, É aqui dentro que vai estar o nosso DNA. Então, tem uma sequência aqui de nucleotídeos que vai dizer como você é, tá? Cada sequência de nucleotídeo aqui vai secretar uma proteína. E, na verdade, são as proteínas que vão formar todo o nosso corpo, o nosso organismo. E agora os conceitos em genética. Já falei aqui do conceito de genética, que é o estudo dos genes e de sua transmissão para as gerações futuras. É dividida em clássica e moderna. O que seria um gene? Um fragmento de DNA, um pedaço, um trecho de DNA que vai codificar uma proteína, que vai fazer a síntese de uma proteína. O que é um cromossomo? É uma molécula de DNA, que vai ter vários genes. Esse DNA vai estar bem condensado, O que seria isso? É espiralizado. Temos alguns tipos de cromossomos, Tem alguns exercícios usam muito essa palavra, Cromossomos autossomos ou não sexuais são aqueles cromossomos que não está ligado ao sexo, feminino ou masculino. E temos os cromossomos que é chamado de alossomo ou sexuais, cromossomos sexuais, que são aqueles que estão ligados ao sexo feminino ou masculino, que vai dar essas características de acordo com o sexo da pessoa. Locus gênico é o lugar onde um determinado alelo está, a posição de um gene no cromossomo, tá? E cromossomos homólogos, isso a gente viu lá em divisão celular, na meiose. Se vocês não lembram como que é a meiose, eu até aconselho a verem essa aula de novo, porque tem que saber sobre meiose, tá? Então, os cromossomos homólogos são aqueles que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Então, por exemplo, aqui nós temos um cromossomo rosinha aqui, um cromossomo rosa escuro e rosa claro. Então, isso aqui é um cromossomo homólogo, Aqui nós temos uma característica, logo aqui na pontinha, Tá até a letra A aqui. Então, nós temos um gene A. Dentro desse gene, estão vendo que tem maiúsculo e minúsculo? Isso quer dizer que tem variações dentro de um gene. E a gente vai chamar isso de alelos. Então, temos o alelo A, azão, aliás, e temos o alelo azinho, tá? Então, nós temos um gene A que vai apresentar essas variações, o alelo azão e o alelo azinho. Um exemplo que eu posso botar aqui é cor dos olhos. Pode ser
o azão falando que é castanho e o azinho falando que é azul, tá? Mas a característica é a mesma, cor de olho. E dentro dessa característica cor de olho tem as suas variações. E essas variações a gente representa por alelos, né? Por letras maiúsculas, minúsculas. Podia ser elefante, florzinha, estrelinha, mas para facilitar, né, os estudos na didática, fica melhor uma letrinha aqui. E elas estão posicionadas, ó, estão vendo que a azão, bezinho, aliás, a posição em que elas estão dentro de um cromossomo é chamado de loco gênico, ok? E se esses cromossomos são cromossomos homólogos, né, que é um cromossomo do lado do outro, os alelos também são genes alelos, ok? E aqui, ó, aqui temos um DNA completo e cada trechinho é chamado de gene ou gen, tá? Aí, genes alelos são responsáveis, né, pela mesma característica, cor de olho, cor de cabelo, formato da unha, formato do lobo da orelha, tá? Situam-se na mesma zona dos cromossomos homólogos, ou seja, possuem o mesmo loco gênico, né, cada um com o seu cromossomo. Mas isso aqui são genes alelos. Tem que ser em cromossomos homólogos, hein? E o que é um cariótipo humano? É um conjunto de cromossomos que o ser humano tem, né? Cada espécie vai ter o teu. Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 no total. 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Mas isso varia muito de espécie para espécie. Não são todas as espécies que têm 23, tá? Varia muito. E aí, olha só, do par 1 ao par 23, a gente chama esses cromossomos de cromossomos autossômicos ou não sexuais, aqueles que eu falei lá no início da aula, tá? Que não, nesses cromossomos aqui não vai estar as características sexuais de menino e menina. Onde vai estar aqui são nos cromossomos sexuais, que é no 23º par, tá? E esse 23º par é chamado de cromossomo sexual. Aqui é um cariótipo humano de um macho, né? Um homem, um menino, porque temos um X e temos um Y. Nas meninas seria X e X. E aí, gente, nós vamos para as leis de Mendel, tá? Antigamente, né, há uns anos atrás, né, Mendel começou a pesquisar sobre a genética. Né? Ele era um cara bem simples, foi um monge, um padre, né, foi seminarista. Falam que ele até entrou para a Igreja Católica para ter condições de estudar, porque ele vem de uma família humilde. Talvez até por isso que ele não fez muito sucesso. As ideias dele, as pesquisas dele não foi levada a sério, foi descoberto muitos anos depois, tá? Então, Mendel, quando começou os estudos, ninguém levou ele, ninguém comprou as ideias dele logo de início. Então, aqui, Mendel analisou apenas uma característica das ervilhas, né? Mendel, ele começou a analisar ervilhas para ver como que era a hereditariedade, lembrando que Mendel não tinha noção alguma de alelos, de genética que a gente tem hoje, não. Tá? O que a gente chama de alelo, ele vai se chamar de fatores, por exemplo. Né? Então, ele escolheu uma ervilha porque tem umas características mais marcantes, né? Tem uma reprodução bem curta, tem uma vida mais curta, então é mais fácil de estudar. Então, ele analisou apenas uma característica das ervilhas e a maneira com que esta característica era passada aos seus descendentes. Essa primeira lei de Mendel também é chamada de monohibridismo. Monohibridismo e primeira lei de Mendel
é a mesma coisa. Então, o que diz a primeira lei de Mendel? Né? Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorre em dose simples. Isto é, para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Ou seja, nas nossas células autossômicas, nos cromossomos autossômicos, né, no núcleo também, de células que não são sexuais, nós vamos ter os 23 pares de cromossomos. Um cromossomo veio do pai e outro cromossomo veio da mãe. E ele fala, né, disse que na formação dos gametas, esses cromossomos que são impares, eles se separam. Eles não vão também em pares para os gametas feminino ou masculino. Então, o par que veio da sua mãe vai para apenas um gameta e o par que veio do seu pai vai para um outro gameta. Eles não vão necessariamente juntos, tá? E aqui, utilizou ervilhas para as suas experiências, porque de fácil cultivo, tá? E para ele também, para a época que ele estava, para o lugar onde ele estava, né? Que ele era um monge, um padre. Era mais fácil estudar ervilhas do que qualquer outro ser vivo, né? Que chamasse atenção. E essas ervilhas eram de fácil cultivo, de fácil de plantar. Tinha um ciclo curto, né? Um ciclo reprodutivo curto. E as variações, né? As características eram fáceis de ver, fáceis de observar. Né? Tipo de folha, tipo de semente, altura da planta, tipo de raiz, essas coisas. Então, como é que ele fez essa experiência envolvendo ervilhas? Mendel pegou ervilhas que ele chamou de puras, verdes, e ervilhas puras amarelas. Tá? Ele viu que as amarelas davam só amarelas, ervilhas amarelas. Ele viu que as ervilhas verdes davam só ervilhas verdes. Então ele chamou isso de puras. Tá? E ele cruzou esse tipo de ervilha. Ele cruzou a ervilha verde com a ervilha amarela. E na primeira geração de descendentes, gerou apenas ervilhas amarelas. E essa primeira geração ele chamou de geração F1, a que foi gerada primeiro somente amarelos. Depois, ele pegou, né, as mesmas plantas dessa geração F1 e cruzou com elas mesmas, né, fez por autofecundação. Essas ervilhas amarelas da geração F1, né, originaram aí 3 ervilhas amarelas e a verde apareceu novamente. Pulou uma geração. Vocês viram? Então, gente, ele concluiu que a característica verde, cor verde, não sumiu na primeira geração F1. Estava apenas escondida. E aí ele falou, né, que a cor amarela dominou sobre a cor verde. Tá? E aí chamou a cor amarela de dominante e a cor verde de recessiva. Hoje em dia a gente representa isso com letras. As características dominantes colocamos sempre em maiúsculo. As características recessivas a gente coloca sempre em minúsculo. Então, reparem que as características que são recessivas sempre aparecem com alelos em dose dupla. E as características dominantes podem aparecer em dose dupla, né, Vzão, ou misturado, Vzão com Vzinho, que eles vão dar a cor dominante, que aqui no caso é amarelo. Tá? Mas os recessivos precisam sempre estar em dose dupla para aparecer. Tá? Aqui é só falando, né, que temos um gatinho heterozigoto, então ele tem uma característica dominante. E na hora da formação dos gametas,
mesmo sendo heterozigoto, o azão vai para um espermatozoide, o azinho vai para um outro espermatozoide. Isso que é a lei de Mendel, isso que ele afirma, né, que tem essa separação dos fatores, ó, para cada gameta masculino ou feminino encaminha-se apenas um fator, um alelo, tá? E aqui, gente, vocês estão vendo um quadrinho, a gente chama isso de quadro de Pinet. Né? Por exemplo, fizemos aqui um cruzamento, Yzão com Yzinhos, né? Então, esse gameta aqui, esses dois alelos aqui, eu vou botar um num quadradinho e outro em outro quadradinho, e do verde eu vou botar aqui na vertical, cada um em quadradinho. E depois é só juntar as letras para vocês verem como é feito o genótipo de cada um. O que é genótipo? É as características genéticas, é o que está nos genes, tá? E quando eu falo de fenótipo, gente, não sei se eu botei aqui, não. Quando eu falo de fenótipo, são as características que a gente consegue ver. É a nossa cor do cabelo, é a nossa cor de olho, cor de pele, altura, se é gordo, se é magro. Tudo aquilo que a gente consegue ver são as nossas características fenotípicas. E aquilo que está no nosso DNA é a nossa característica genotípica, né, do nosso genótipo. Agora, preste atenção. Tipo sanguíneo é uma característica fenotípica, tá? Porque o tipo sanguíneo é a expressão do que está no seu DNA. Então, cuidado com isso. E aqui no quadrinho de Pinet, se a gente quer saber esse cruzamento aqui, é a mesma coisa, né? Vezão, vezinho, só mudou a letra. Y, com Y aqui, maiúsculo Y, como é que é, gente? Maiúsculo e minúsculo, desculpem. Aí colocam só aqui, ó, Yzão, com Yzão, com Yzinho e Yzinho, tá? É só fazer o cruzamento. Pega cada Y aqui, ó, Yzão com Yzinho, vai dar Yzão e Yzinho. Vai fazer isso com todos. Aqui fez uma geração F1, tá? E na geração F2, como é que fizeram esses aqui, ó? Mesma coisa. Yzão e Yzinho, bota aqui na horizontal. E os outros gametas a gente põe aqui, ó, na vertical. Tá? Isso aqui geralmente fica vazio, esses quatro do meio aqui fica vazio. Você que vai completando depois, conforme vai fazendo os cruzamentos, né? Yzão com Yzão, aí você põe Yzinho com Yzinho. De novo, aqui vai ficar a mesma coisa. Yzinho, oh meu Deus, Yzão com Yzão, Yzão e Yzinho, tá? Nossa, Y é difícil de falar, gente, desculpem. Mas daqui a pouco, numa próxima aula, também posso mostrar isso para vocês. As características das ervilhas que o Mendel usou. Temos aqui uma característica de forma de semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, altura do pé. Tudo isso foi características que ele usou para fazer em seu experimento. Por isso que escolheu as ervilhas, tá? Agora, o cruzamento teste. Isso daí serve para saber se uma pessoa com uma característica dominante é pura, né? Ou seja, azão, ou heterozigota, azinho. Então, porque a pessoa que tem uma característica dominante pode ter duas possibilidades de genótipo, correto? O recessivo não, só tem um jeito de aparecer, tem que ser em dose dupla. É azinho. Tá? Então, se faz esse cruzamento teste para descobrir sobre o dominante. Então, aqui, ó, se cruzarmos um macho desconhecido com uma fêmea recessiva, podemos determinar se o macho é portador daquele caráter recessivo ou se é puro, né? Portador do caráter recessivo quer dizer se ele é heterozigoto ou homozigoto.
O puro também é chamado de homozigoto, tá? Caso este seja puro, todos os filhos serão como ele. Se for portador, 50% serão brancos e etc. Esta explicação é muito básica, pois geralmente é preciso um pouco mais do que este único cruzamento. Ok. Então aqui, como descobrir se isso aqui é homozigoto, azão, ou heterozigoto, azinho? Aqui, se o rato preto for azão, tá? Quando são letras maiúsculas iguais ou minúsculas iguais, é homozigoto, tá, gente? Temos que cruzar sempre com o recessivo. Porque se for azão, vai dar isso aqui como resposta. Todos vão nascer pretinhos. Porque o dominante vai sempre dominar, né, gente? E aqui, se o rato preto for azinho, heterozigoto, olha só. As duas características podem aparecer numa geração. Apareceu aqui brancos e pretos. Tem essas duas possibilidades, tá bom? Agora, o que seria um heredograma? Né? É uma representação de características dentro de uma família, tá? É como se fosse uma árvore genealógica, mas para representar aí características de uma determinada família. Então, aqui, são também usados diagramas para representar as relações de parentesco, onde cada indivíduo é representado por um símbolo. Então, olha aqui. Quadradinho é do sexo masculino, círculo é do sexo feminino. Quando temos o quadradinho com o círculo, temos um casamento. Estou mostrando só os mais importantes, tá? Nós temos aqui, quando é pintado, quer dizer que é afetado. Não que seja doente, mas que sim possui aquela característica que está sendo tratado em um determinado exercício, tá? E esses aqui, né, são os que mais aparecem. O quadradinho, o círculo, esse aqui que simbolizando o casamento e os afetados. Aí vocês estão vendo o heredograma, onde a característica daqui que está sendo tratada é do lobo da orelha, se é solto ou se é preso. Tá? Então, aqui primeiro nós temos esse casal, 1 e 2. Tem os heredogramas podem ser tratados assim, por fileira, né? Fileira 1, fileira 2, fileira 3. Aí cada fileira vai ter sua numeração. Na fileira 1 temos o 1 e 2. Na fileira 2 temos do 1 até o 5 e na fileira 3 nós temos do 1 até o 8. Agora, nem todos colocam em fileira. Geralmente vão direto para os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Depende do exercício. Isso aqui é um exemplo de heredograma com fileiras, onde nós temos aqui, né, uma geração parental com a mulher sendo afetada por alguma coisa, né, que nesse caso é o lobo da orelha, e gerou 3 filhos, 2 deles com o lobo da orelha solto, e um deles não tem esse lobo da orelha solto, é preso. Que aí, olha, esse número 2 casou com um, que não teve nenhum filho com o lobo da orelha solto. E esse 4 aqui se casou com um 5, onde os dois eram afetados. Né? E olha só, 4 tiveram filhos, 2 filhos com o lobo da orelha solto. Então, isso daí é só uma relação de heredograma, tá, gente? Não se preocupem. E a segunda lei de Mendel eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu vou falar mais disso para vocês. Não se preocupem, tá, pessoal? Até a próxima aula.